eu aqui de novo para dar o meu bom dia para você. Zé Gorécio! Ô, Jurupita, você tá bom? E não adianta responder não, você ficou aí com o Léo Tinga aí, né? Léo Tinga fica usando o horário dos outros, passou do meu horário, mas tá bom, eu tô aqui. O importante. Deixa eu mandar um abraço para todas as mulheres, parabéns, gente. Olha, juro, se eu pudesse, eu dava uma rosa para cada uma de vocês. Então receba essa rosa simbólica pra vocês. Toma essa rosa. Parabéns pro seu dia, mulher. Mulherada, se não é vocês, nós não era nada. Nós não era nada, mulherada. Nós não era, gente. Nós não era, né? Eu sei que tem uns caboclinhos ruins que reclamam da mulher. E esse merece apanhar. Merece apanhar. Que mulher que fica aguentando o marido roncando? Ah, você não é casada, mas você vai casar, você vai ter que aguentar. Bom demais, né, gente? Eu quero dar o meu bom dia a todo mundo aí, né? Ô, diretora, que hora que é, diretora? 8h15, tô no pé da letra. Ô, Ivo, meu amigo Ivo, um abraço pra você. Eita, eu já falei o abraço da Sueli, parabéns pra ela, né, Sueli? Hoje é seu dia, parabéns pra você, pra Edivânia, pra Liliane e pra todas as mulheres lá do FAR. Um abraço pra elas também, né? Ei, caboclinho bom sou eu, né? Gente, eu vou falar aí, ó. Eu vou falar aí hoje das calçadas, gente de buraco. Porque onde eu tava passando ali, em frente à Câmara Municipal, tava passando ali. O que aconteceu na minha frente? Uma senhora tropeçou e caiu. Ela caiu, né? Ela caiu. Eita, porque a calçada não tava, também não tava tão ruim, mas também não tava boa, não. Tinha lá uma falha lá na calçada, aí ela pegou, deu uma olhada e caiu. Gente, foi difícil lá. Eu ia pedir, né? É difícil, né? A gente falar aí, né? Ô, Jurupita, quem mandou um abraço pra mim ali, Jurupita? Você também eu vou falar, né? Você tá olhando certinho? Eu vou cobrar isso dos fiscais da prefeitura, dar uma olhadinha, né? É que a gente... Quem mandou um abraço aí? Ô, André Genaro, homem bom esse aí. Doutora Eliana Afonso, parabéns pro Dia das Mulheres, né? Grande advogada essa aí também, né? Bom demais ela. Mandar lá também. Pra doutora Andresa, a esposa do Tiesta. Parabéns pro Dia das Mulheres. A verdade é pra todas as mulheres, né, gente? Parabéns pra você, mulherada. Gente, eu vou falar a verdade. O poder público podia dar uma olhadinha, né? É que a gente vai cobrar dos outros, mas cobrar do contribuinte, né, do município, como é que fala? Cobrar do município mesmo. Vou falar, as calçadas deles também tá feia, viu? As calçadas da prefeitura tá horrível também. Tem lugar que tem nem calçada, Então fica difícil você cobrar do outro lá que não acertou essa calçada. É aquele negócio, né? A gente olha o quintal dos outros, mas o quintal de casa ninguém olha. É verdade, verdade. Nego reclama do quintal dos outros, mas do quintal da gente ninguém olha. Ô, Paulinho Faquinete, parabéns pra você também, viu? Gente boa você. Um abraço pra todos os seguranças aí do fórum. Um aperto de mão, bem longe pra vocês, viu? Acabou aqui. Ô, Zé Roberto Nunes, grande advogado, um aperto de mão pra você, mas também distanciado. Ei, meu Deus do céu. Gente, eu tô aqui hoje, que é Dia das Mulheres, né? Você sabe, sujeito bonito que nem eu assim, ficou tudo, né? Não podia deixar de dar parabéns. Mandar aí pra diretora também, parabéns pra Branca Lima, que hoje é o dia dela também. Pra Dona Iserda também. Ô, Pantera, o Pantera ligou pra mim no meu celular e falou assim, Zé Goré, manda os parabéns pra minha mulher hoje, o Dia das Mulheres. Fala que eu mandei, viu? Eu tô meio corrida aqui. Ô, Pantera, você e um punhado de caboclo fez isso hoje aí. Esqueceu do Dia das Mulheres? Aí fica ligando pra mim, falar pra ela. Ei, caboclo. Gente, se você quiser contratar um caboclo bom aí pra contar história, contrata eu aí, show aí. Vou animar muito mais, viu?
Mas você tem que cantar bem, porque outro dia eu fui num show aí, né? O cara me contratou. Falou, Zé Goré, vamos ajudar eu lá no show. Rapaz do céu, nem pedindo ajuda pra Deus, deu certo. Nego batia em nós, rapaz do céu. Ele só enxergava o caipira aqui, gordinho, bigodudo, correndo, era mais fácil, achando que eu tinha culpa aí. Ô André Genaro, foi você que indicou, viu? Ô André Genaro, eu vou contar tudo pra sua mulher, viu? O André Genaro também já tá ligando. Manda lá um abraço pra minha mulher hoje. É dia dela. Eita, bom. Ô Ivo, o Ivo também. Pensa que o Ivo também, com aquele barbão dele lá. Esqueceu o dia da mulher. Ligou aqui pra mim também. Ei, meu Deus do céu, vou falar pra vocês aí. Gente, ô João Cares, um abraço pra você, viu? Carreiros, um abraço pra você também, tá aí comigo aí. Lá do Mercado Estrela, o João do Mercado Estrela, tá sempre aí comigo também. Diretor, você também, eu vou falar, hein, diretor. Se eu vou dizer, se o seu dia, hoje eu não posso falar nada, senão o Leotinho fica bravo, né? Ei, meu Deus do céu. A gente vai estar voltando agora com o nosso programa aí também, descendo a lenha no que tá errado aí, né? O que tá errado aí. Mas descer a lenha aí. Seu vereador, vocês pensam que eu esqueci da geladeira comunitária aí na Câmara? Ninguém ligou pra mim ainda. O pessoal botou o assunto na mesa, discutiram, botaram debaixo da mesa de novo. Eu tô de olho em vocês, eu vou cobrar vocês aí. Mas tem a hora certa de cobrar, viu? Só porque eu quero botar uma geladeira lá em frente, no lado da câmera ali, subindo, bem em frente ao estacionamento do Lemão ali. Ia colocar lá uma geladeira comunitária lá. Até agora ninguém falou nada, não. É verdade, sim. Vocês vão encontrar eu pra rua aí também, eu vou falar o que foi. E outra coisa também, vou acabar falando aqui agora. E o farol aí na esquina do Mercado Estrela aí? Vocês vão esperar o quê, gente? Ô, gestor do trânsito, você precisa botar um farol ali, meu. Você dá um jeito. Cada acidente que acontece ali, meu. Você já olhou ali, seu gestor? Precisa pôr no mercado, ali, ó, no Mercado Estrela, na esquina ali. Ou vocês mudar esse trem aí. Fechar, não deixar virar à esquerda ali. Gente do céu, é pra evitar coisa, gente. Para, gente. Ei, meu Deus do céu. Ô, seu gestor, ajuda a gente. Enfia a mão no bolso aí. Movimentação de carro. Vem todo mundo morar pro lado do céu me deitar. Tá assim de gente. E vocês não mexem no trânsito. Vocês já andaram na Maurício Galho? Não, né? Que os pessoal andam de avião, viu, gente? Quando eles andam de avião. E quando andam de avião, bate um batedor atrás. Aí eles montam no carrão deles preto, né? E bate um batedor ali. É assim que funciona aí. Mas eu vou estar de olho aí, viu? Na esquina do Mercado Estrela. Vou falar todo dia. Até botar um farol ali. É verdade, sim. Ei, gente, eu vou indo embora. É verdade, eu sei. E a minha mulher contou? Ela que contou pra vocês? Foi ela que contou pra vocês? É verdade. A minha mulher não mente, não. Não é hoje que é o dia da mulher que ela ia mentir pra vocês, né? Eu fui no médico. Aí chegou lá, né? Eu falei, doutor, eu vou no banheiro, não sai nada. Doutor, faz 15 dias que eu vou no banheiro até economizei água em casa, doutor. Verdade. Aí o doutor olhou, pegou um negocinho comprido, assim, um tarde de supositório. Falou, e esse aqui, caipira, você bota, sabe aonde? No orofício. Eu peguei e falei, no orofício, né? Aí, beleza, né? Fui pra casa, tudo contente. Falei, o médico resolveu meu problema. Deu um remedinho pra mim tomar aqui, falou que é pra botar no orofício. A mulher parou, pensou. A minha mulher parou, falou o quê? E você perguntou pra ela onde fica o orofício? Falei, eita, mulher, e eu não. Eu fiquei com medo. Vai que ele fala que é no meu fiofó. Eu tô fora, eu sou esperto, dona. Esses negocinhos aí, tô fora. Gente, agora que hora que é aí, ô chefinha? 8h23. Eu quero agradecer vocês aí, né? Eu tô voltando. Jurupita, clica pra lá, né, Jurupita? Aí, ô, Jurupita, ajuda eu aí, Jurupita. Bota a minha tela, eu de novo lá. Vai na tela lá, Jurupita. Não, Jurupita, lá em cima. Não, Jurupita. Aí, ó, tá um vai só, o outro que sai mais voz, Jurupita.
Aí não, Jurupita, ai meu Deus do céu, agora foi pra lá. A Jurupita tá travando eu aqui, bom demais aí, né? Gente, eu quero despedir você, a gente faz essa brincadeira pra dar audiência, né? Gente, eu tô indo, quero agradecer o André Genário, a doutora Eliana Afonso, o Ivo, a todo mundo que entrou aí, o que vai entrar também, o casal mais feliz, a Roseli Greco. Ah, ligou agora o Carlinho Greco, falou, mando um feliz dia das mulheres aí pra minha mulher, a Roseli Greco. Eu falei, mando sim, Carlinho, tão feliz aí. O Raul também mandou uma mulher dele lá, né, Raul? Um abraço lá. Eu tô indo, gente, tchau.